Olá, meus amores. Hoje eu respondi a página 30 a 34 do livro Aprender Juntos, Língua Portuguesa do quinto ano, tá certo? Temos aí navegar na leitura. O poema a seguir apresenta uma organização visual diferente. Como as palavras estão organizadas nas estrofes? Como são as letras que compõem o poema? O que você nota de diferente na forma como foram escritas as palavras tigre e tigres na primeira estrofe? E na palavra tufão, no penúltimo verso do poema? Leia o poema em voz alta, mas tome cuidado para não enrolar a língua. Então vamos primeiro observar esse poema, ler o poema para depois a gente responder essas perguntas, tá certo? Temos aqui, teste, é o título do poema. Diga depressa comigo, um tigre, dois tigres, três tigres. Se a língua não está dobrada, tente agora outra jogada. O peito de Pedro é preto. Se ainda algum fôlego resta, experimente mais esta. Lá atrás daquele morro tem um ninho de mangafagafas, com 7 mangafagafinhos. Quando a mangafagafa gafa, os mangafagafinhos gifam. Se conseguiu a proeza, faça-me então a fineza de responder sem parar. O céu da boca tem lua, estrelas, nuvens e pipas. E a casa do botão tem cerca, jardim, portão, pé de ventos a sapato, pé de moleque tem calo? Se a todas respondeu sem demora e com acerto, se todas as falas falou sem gaguejar, sem trocar, meu peu, apá, me pigopo, Vopocepê é P, mais veloz que um tufão, o rei da imaginação. Agora vamos responder, tá? Como as palavras estão organizadas nas estrofes? Como são as letras que compõem o poema? Olha só. Algumas estrofes apresentam um alinhamento diferenciado. Por exemplo, a primeira está centralizada e a segunda e a terceira estão alinhadas à direita. Olha, a primeira está centralizada, mas depois elas vêm se alinhando à direita, tá vendo? As letras que compõem o poema foram escritas com cores e tamanhos diferentes. Ó, tamanho diferente e cores também diferentes, tá vendo? Tem vários tipos de cores e tem vários tamanhos de letra. O que você nota de diferente na forma como foram escritas as palavras tigre e tigres na primeira estrofe? E na palavra tufão no penúltimo verso do poema? Então temos tigre, tigres e tigres. Por que elas foram escritas? O que é que elas têm alguma coisa diferente nelas? E na palavra tufão, tá? Então olha só, nas palavras tigre e tigres, a letra G imita o rabo desse animal. Olha o G aqui imitando o rabo do tigre, tá vendo? Algumas letras aparecem repetidas, permitindo que se prolongue sua pronúncia. Isso na palavra tufão, tá? Então, tigre tem o G feito o rabo de um tigre, tá? E na palavra tufão aparecem letras repetidas, tá? Olha, tufão, vários F e vários O, tá certo? Ler para compreender. Primeiro, releia a primeira estrofe do poema. A primeira estrofe do poema é: diga depressa comigo, um tigre, dois tigres, três tigres. Que brincadeira oral aparece nessa estrofe? É um trava-língua. Há outras brincadeiras como essa no poema? Quantas há no total? Sim, no total há 3 trava-línguas no poema. Na primeira, na segunda e na terceira estrofe. Segundo, quem escreve o texto é chamado de autor. A autora do poema Teste é Ângela Leite, mas a voz que se expressa no texto e que faz várias perguntas não é a dela. A voz que se expressa no poema se parece com a de uma criança que fala com a mãe, um artista popular que faz desafios ao leitor, e assim, um artista popular que faz desafio ao leitor, tá? A linguagem usada no poema é descontraída e divertida ou série formal? É descontraída e divertida. Terceiro, leia as quadrinhas a seguir. Sou pequenininha do tamanho de um botão. Carrego o papai no bolso e a mamãe no coração. Dizem que sou lento, narigudo e pesadão, mas memória igual a minha, garanto que não há não.
Letrinha A. Em qual dessas quadrinhas a voz que se expressa corresponde à de um animal? Qual é esse animal? Na quadrinha B, ó. Dizem que eu sou lento, narigudo e pesadão. Mas memória igual a minha, garanto que não tem não. Que animal é esse? Um elefante, tá? Então, na quadrinha B, o elefante. Letrinha B. De quem é a voz que se expressa na outra quadrinha? Sou pequenininha do tamanho de botão. Carrego papai no bolso e mamãe no coração. É a voz de uma menina, tá certo? Damos o nome de eu poético ou eu lírico à voz que se expressa em um poema. Um autor pode escrever um poema expressando-se como um adulto, uma criança, um animal ou até mesmo um objeto, tá? Então, a voz que expressa esse poema é chamado de eu poético ou eu lírico. Quarto, a quem o eu poético se dirige no poema? Ao leitor, a um amigo ou a alguém que está participando de um concurso? Ao leitor, tá certo? Quinto, além dos trava-línguas, o poema apresenta uma brincadeira popular conhecida como língua do P. Veja essa brincadeira nos versos abaixo. Meu peu, apá, mi, pi, gopo, vo, po, se, p, é p. Observando as sílabas destacadas em laranja, esse peu, pá, pi, pó, pó, p, p, e em vermelho, tente explicar como funciona a língua do P. A língua do P consiste em repetir logo após a cada sílaba de uma palavra a consoante P, seguida das vogais que estão na sílaba anterior, tá? Aí meu ficou peu, tá certo? B. Como ficariam esses versos se tivesse sido escrito sem a língua do P? Meu amigo, você é, tá? Porque aqui temos, ó, meu amigo, você é. Mas na língua do P ficou meu, peu, a, pá, mi, pi, go, po. Porque a, aí ficou pá, mi ficou pi, go ficou pó, tá? Vo, po, se, p. Você, ó. Aí depois do vo ficou pô, depois do se ficou p. É, aí ficou pé. Então, tem meu amigo, você é. Olha que tá aqui, ó. Meu amigo, você é. Letrinha C. Agora é sua vez. Junte a um colega e tente falar esses versos do texto Menino Senhor usando a língua do P. Aí tem aqui, olha o pirulito doce da Bahia Americana. Quem tem dente chupa cana, quem não tem come banana. Na língua do P ficaria assim, ó. Opolhapá, opó, pipirupu, lipitopô, dopô, cepê, dapá, bapá, ipiapá, apá, meperi, picapá, napá, quem pen, tem pen, dem, pen, tepê, chupupapá, capanapá, quem pê, não pão, tem pen, copó, mepê, bapá, napá, napá. Sexto, outro tipo de desafio proposto no poema traz as seguintes perguntas. O céu da boca tem lua, estrelas, nuvens e pipas? E a casa do botão tem cerca, jardim, portão? Pé de ventos a sapato, pé de moleque tem calo? Você responderia sim ou não a cada uma dessas perguntas. Essa é a resposta pessoal, tá? O céu da boca tem lua, estrelas, nuvens e pipas. O céu da sua boca tem isso aqui tudinho, sim ou não? E a casa do botão tem cerca, jardim, portão? A casa do botão da sua camisa tem cerca, jardim e portão? Você vai responder com sim ou não. Pé de vento usa sapato? Aí você vai colocar sim ou não. Pé de moleque tem calo? Você vai responder sim ou não, tá certo? No sétimo, temos leia as frases e sublinhe a ilustração que representa a palavra céu. A. Gostava de olhar para a lua e as estrelas do céu todos os dias. A bala ficou grudada no céu da boca. Essa ilustração está se referindo ao céu de verdade ou céu da boca. Aí, gostava de olhar para a lua e as estrelas do céu todos os dias. Esse céu aqui, tá? Você vai circular a letrinha A. Circule a frase em que o significado da palavra céu pode ser representado pela ilustração. Então, já circulamos que a frase A. Em qual das frases a palavra céu não foi usada com seu significado próprio, original? Sublinhe. Na frase B. A bala ficou grudada no céu da boca. Esse céu aqui está no sentido figurado, tá?
Quando uma palavra ou expressão não é usada com seu significado original, dizemos que ela foi empregada no sentido figurado. Por exemplo, na frase "no final da tarde, senhor voltava para casa". A palavra casa significa lá, lugar onde se mora. Nesse caso, foi empregada a linguagem literal, ou seja, ao pé da letra. Porém, em A Feira Livre era uma grande casa de sons, cores e aromas. Usou-se a linguagem figurada. Aqui, a palavra casa significa o mesmo que ambiente, clima e atmosfera. 8º, releia a última estrofe do poema teste e responda as questões. Observe que a palavra gaguejar foi escrita com as sílabas separadas e com a repetição de algumas delas. Por que ela foi escrita dessa forma? Ela foi escrita para representar na escrita a repetição de sons que se observa na fala de uma pessoa que gagueja, tá? B. Observe a palavra tufão escrita no poema. Pronuncia-se em voz alta, representando o jeito como ela foi escrita. O que essa forma expressa em relação ao seu significado? Isso aqui, ó. Tufão! Olha quantos ó tem, tá vendo? Significado de tufão é vento muito forte, ventania e vendaval. Então, a forma como ela foi escrita expressa o som de um vento forte soprando. Por isso que tem vários Os, tá certo? E o tamanho da letra. Olha a letra como tá, ó. Meio inclinada, como se fosse um vento mesmo levando as letrinhas. Tá vendo como tá escrito o tufão? 9. Além de mais veloz que o tufão, o leitor que consegue responder a todos os desafios sem demora e com acerto também é considerado o rei da imaginação. Para você, o que significa ser o rei da imaginação? Isso é resposta pessoal, tá certo? Mas a ideia de ser muito imaginativo, o rei da imaginação é porque tem muita imaginação, criativo e habilidoso para fazer o que se pede num poema, tá? Em sua opinião, por que o título do poema é Teste? Olha só. As várias estrofes do poema são apresentadas como desafios ao leitor, como se ele estivesse passando por um teste.